Vamos abrir nossas Bíblias em Atos 1, vamos ler do 6 ao 11. Eu quero falar um pouco sobre missões e talvez trazer uma nova perspectiva, uma perspectiva que vai, como eu posso dizer, corroborar para como hoje vocês já têm enxergado missões. No livro de Atos, no capítulo 6, ele vai dizer da seguinte forma. Eu vou ler aqui na versão que eu gosto muito, que é a Nova Almeida. Na minha está dizendo assim: Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempo ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, e em Samaria até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles. Em uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado por meio de vocês para o céu, esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Amém? Queridos, uma coisa muito interessante é que Jesus, quando ele está nesse local, e a gente vai ver um pouquinho mais na frente, que aí seria o Monte das Oliveiras. Quando Jesus está nesse Monte das Oliveiras, ele tem um grupo seleto que está com ele. Jesus era conhecido por andar com muitas pessoas seguiam Jesus, mas Jesus escolheu a dedo aqueles que ele queria que estivessem com ele, no momento que ele fosse dar as suas últimas palavras, antes de ser assunto aos céus. Jesus escolhe um determinado grupo, para escutar o famoso Ide do Senhor, ou seja, a missão é dada para alguns, e eu quero junto com vocês nesse texto tentar descobrir quem são esses alguns, qual é a características dessas pessoas, e qual é a importância dessas últimas palavras de Jesus, além de qual é a importância da pergunta também que eles fizeram para o mestre. É interessante observar que Jesus, depois de ter caminhado todo o seu ministério, de ter sido reconhecido como Messias, quando ele está diante desse grupo, a primeira pergunta que eles fazem é agora que o Senhor vai restaurar Israel? E eu quero traduzir para você o que eles estavam perguntando, porque é bonita a pergunta posta dessa forma. O Senhor vai restaurar Israel? Mas na realidade, aí esconde um pensamento que os judeus tinham em relação ao que era a vinda do Messias. A vinda do Messias para o povo de Israel, para os judeus da época, era uma vinda muito parecida com o que acontecia na época dos juízes. Eles imaginavam que o Messias seria um libertador, um guerreiro, que ia nascer no meio do povo de Israel, no meio de um povo de Israel oprimido por uma nação, e ele se levantaria assim como os juízes eram levantados por Deus, e ele guerrearia, e ele destruiria aquele povo que estaria oprimindo Israel, e Israel seria soberana sobre a terra. Eles esperavam esse momento onde Jesus ia dizer: peguem as espadas. Eles esperavam esse momento onde o Jesus, o Messias, ia dizer: vamos acabar com Roma. E os discípulos acompanharam Jesus. Judas se decepciona
porque o Messias que ele esperava, o Messias que era Jesus, não era o Messias que ele queria. João vai dizer que Judas tirava dinheiro da bolsa para comprar espadas. Ele esperava em algum momento que Jesus ia iniciar uma revolução, ia destruir Roma e libertar Israel. Então essa pergunta que parece inocente, na realidade mostra que esse grupo, mais uma vez, chega diante de Jesus na esperança de que, tá bom, nós entendemos que tu é o Messias, nós entendemos que você morreu por nós, nós entendemos que você está falando do reino de Deus e de amor, tá bom, entendemos isso, mas agora é a hora que você vai destruir eles, né? Agora é a hora que você vai limpar todo mundo e a gente vai reinar sobre as nações. E Jesus, ele responde quebrando completamente a ideia messiânica que ainda pairava sobre aquele povo que estava ali reunido com ele. Ele diz: olha, não é competência de vocês, não é propósito de vocês ficar tentando definir aí qual é os tempos, quando é que vem, quando é que vai acontecer. Vocês não foram levantados para isso, vocês não foram chamados para isso. Sabe, muitas das vezes a gente, como cristão, a gente se perde numa discussão de tentar datar o retorno de Jesus, o fim dos tempos. E o Senhor Jesus é muito claro aqui quando Ele está comissionando essas pessoas, de que não é isso o propósito daquele corpo de Cristo que Ele está deixando. Não é esse o propósito daqueles que querem estar com Ele. O propósito não é você ficar sabendo quando Jesus vai vir. Só que Jesus não termina isso, a resposta. Ele continua dizendo: não é propósito de vocês ficar sabendo datas e tempos. Mas no 8 ele vai dizer: mas receberei poder. E olha só que interessante. De certa forma, Jesus não está mudando de assunto. Ele está dizendo: isso aqui não é competência de vocês, mas agora eu vou dizer o que é competência de vocês. O que vocês são chamados para fazer é receber poder que vai vir do alto. E de onde vem esse poder? É o Espírito Santo em vocês. E vocês, quando receberem esse poder, vocês testemunharão sobre mim, em Jerusalém, na Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Queridos, aqueles que são comissionados por Jesus, não são chamados para discutir escatologia, não são chamados para gastar a sua vida tentando prever a volta de Jesus. Hoje a gente tem visto guerra em Israel, e é interessante que muitas pessoas têm usado termos como Israel é o relógio do mundo. Isso não é tão assertivo, porque o Senhor Jesus em Mateus 23, ele define qual é o relógio do mundo. Ele deixa bem claro qual é a marcação que vai dizer para mim e para você que o fim está próximo. Os discípulos chegam diante dele, da mesma forma que aqui, antes de ser assunto aos céus, e fazem uma pergunta muito parecida: Senhor, quais são os sinais do fim dos tempos? E Jesus começa dizendo: vai haver guerras, vai haver rumores de guerras, o amor de muitos vai se esfriar, mas isso não é o fim. Sabe quando que é o fim? Jesus deixa claro: quando este evangelho for levado até o último povo da face da terra, aí então será o fim. Queridos, o fim, ele ocorre quando este evangelho que nós vivemos, este evangelho que tem entrado na sua vida e na sua casa, ele tiver alcançado todos os povos da terra. E agora, como nós vimos, quase metade das línguas do mundo não tem nada da Bíblia. O evangelho não chegou até eles. E se chegou de uma forma diluída, incompleta. Para que Jesus venha, como nós cantamos e como muitas vezes a gente olha a maldade desse mundo e diz: vem Jesus.
Só que o Senhor Jesus, Ele não está querendo que você o chame, Ele está querendo que você vá. Você está dizendo, vem Jesus, Ele está dizendo, vai você, vai você. Nós precisamos levar esse evangelho que tem transformado a sua vida. Ele não é completo se ele termina em você. E é isso que o Senhor Jesus está falando. Você vai se encher do Espírito Santo, para quê? Para que você saia e seja minha testemunha. Os dois grandes propósitos da igreja é ser cheio do Espírito Santo e ser testemunhas de Cristo nas nações. A isso eles foram chamados. A isso esse grupo de pessoas que aqui estava foram comissionados. A isso eu e você somos chamados hoje para cumprir. Duas coisas poderosíssimas estão na sua mão: a capacidade de ser transformado pelo Espírito Santo e a capacidade de testemunhar a sua transformação entre as nações. Ora, testemunha precisa ser aquela que viu, ou recebeu, ou participou, ou percebeu um fato. Para você testemunhar a Cristo, esse Cristo tem que ter feito algo em você. Testemunha de palavras vazias são testemunhas não confiáveis. Sabe, quando você tem um júri, antes do júri começar, os advogados, eles podem olhar, examinar o júri e retirar aqueles que eles não acham confiáveis. Quando eles vão num processo buscar uma defesa ou uma acusação para o seu caso, eles vão buscar testemunhas. E as testemunhas que eles vão buscar são testemunhas que podem ser confiáveis. Queridos, testemunhas de Cristo são aquelas que têm a sua vida transformada por Ele, e por isso elas podem falar desse Cristo para as nações. Seja cheio do Espírito Santo e seja testemunha até os confins da terra. Cristo está falando para essas pessoas. Cristo está ali diante, dando o propósito, o porquê, qual é o sentido da vida de vocês aqui para frente. Cristo está falando àquele grupo de pessoas, sabe? E é tão interessante que assim que Cristo é assunto aos céus, Ele já deu a missão, Ele já falou, é isso que vocês têm que fazer. Jesus é assunto aos céus, e os discípulos ficam lá. Tem que descer 2 varões, 2 anjos para dizer, ei, acorda. Não é para ficar olhando para o céu, Ele já foi. E do jeito que Ele foi, Ele vai voltar. Em outras palavras, ei, Ele foi. Para a missão se cumprir e Ele voltar, agora vocês têm que ir. Mateus 28 e Marcos 16 ocorre nesse mesmo cenário que nós estamos lendo. É onde o Senhor Jesus comissionou a sua igreja e falou, ide, façam discípulos, discipulem, sejam minhas testemunhas, batizem, levem o evangelho. E sabe, como eu disse, Jesus andava com bastante pessoas. Se a gente olha na Bíblia, a gente pode separar ao menos em 3 grupos. Quando nós olhamos os textos, nós olhamos as passagens dos evangelhos, nós vemos que onde Jesus estava, uma multidão o seguia. E muitas vezes, quando ele tentava fugir da multidão, ela descobria onde ele estava e eles rumavam. Então a multidão era um grupo de pessoas que seguiam a Jesus. Mas nós temos também nesse meio pessoas que seguiam a Jesus e não eram a multidão, elas eram mais destacadas. Os evangelhos vão tratar essas pessoas como religiosos. Ali estavam os escribas, ali estavam os fariseus, os mestres da lei.
E eles também muitas das vezes seguiam Jesus onde Jesus ia, e observavam e ouviam. E o terceiro grupo que seguia Jesus, nós podemos classificar como os discípulos. E olha só que interessante, cada um desse grupo tinha suas próprias intenções e interesses enquanto seguiam Jesus. Ora, os religiosos seguiam Jesus não para escutar os seus ensinos e ser transformados por eles, mas eles seguiam Jesus para, escutando os seus ensinos, eles pudessem refutar, porque eles queriam provar que eles eram mais sábios que Jesus. Eles seguiam Jesus para mostrar que a religião deles era mais completa e a de Jesus era falha. Eles seguiam Jesus para tentar pegar Jesus em alguma palavra errada ali e dizer: olha aí, isso é endemoniado. Nós temos esse grupo atualmente no meio da igreja. Nós temos esse grupo de pessoas, e elas são extremamente perceptíveis quando você vai para a internet. Pessoas que estão ali buscando alguém falar um A no lugar errado para dizer anticristo, falso profeta, endemoniado. Pessoas que estão ali escutando sermões, escutando a mensagem de Deus, não para serem edificadas, mas para mostrarem que elas são mais sábias e talvez até mais cheias do Espírito do que aqueles que estão no púlpito ministrando. Esse grupo de pessoas, eles não tinham interesse e nem reconheciam a Deus. Chegavam ao ponto de olhar a Jesus, o Deus a qual eles diziam servir, e acusar ele de ser o maioral dos demônios. Ao ver Jesus realizando milagres que eles não podiam replicar, a inveja toma conta deles, e a única explicação que eles têm, ao invés de se render e reconhecer que aquilo ali era um homem usado por Deus, que aquilo ali era o próprio Deus, era o Filho de Deus, eles resolvem dizer entre eles: esse aí expulsa demônios porque ele tem o maioral dos demônios. Eles chamam o Deus vivo de endemoniado. Os religiosos são cegos a Deus, são cegos ao amor de Deus, são cegos à presença, ao mover de Deus, porque o relacionamento deles com o que é divino e espiritual não é um relacionamento onde eles se sujeitam a Deus, mas é um relacionamento onde eles querem usar da igreja de Cristo para cultivarem o seu orgulho, para serem aplaudidos pela sua sabedoria humana. E nós temos ainda esse público no meio de nós, e nós precisamos tomar cuidado com eles. Jesus, ele sempre foi uma pessoa muito mansa, mas todo o discurso de Jesus contra os religiosos sempre foram discursos muito duros. Nós temos também um segundo tipo de pessoa, um segundo grupo de pessoas que seguia Jesus, que é a multidão. A multidão ia onde Jesus ia, e a multidão, ela tem características muito interessantes. O Evangelho de Marcos, ele parece destacar muito essa questão da multidão. A multidão, ela buscava Jesus porque via em Jesus a oportunidade de resolver um problema. Eles não buscavam a Jesus porque realmente acreditavam que ele era o Messias, mas olhavam para Jesus como um meio de resolver algo que eu desejo, como um meio de solucionar algo que eu procuro. Sabe, tem uma passagem, tem várias, mas tem uma passagem que é bem simbólica. Jesus está do lado de fora de Samaria, Jesus está em Samaria, 10 leprosos estão do lado de fora, e eles começam a chamar Jesus, porque eles não podiam entrar na cidade, era proibido. E Jesus sai e vai até eles e pergunta: o que vocês querem? E eles falam: Senhor, nos cura. E Jesus dá uma ordem para eles: tá bom, vocês vão fazer o seguinte, vocês agora vão lá para o templo, vocês vão apresentar ofertas de sacrifício, como se vocês tivessem sido curados. E eles obedecem, eles ainda estavam leprosos.
E eles vão caminhando em direção ao templo para lá sacrificar a Deus, agradecendo pela cura que ainda não tinha acontecido. E a Bíblia vai dizer que no meio do caminho, quando eles estão andando, todos os 10 são curados. Somente um volta até Jesus. Os outros 9 continuam e obedecem o que Jesus mandou. Mas olha que interessante. Os outros 9 foram fazer o que Jesus pediu. Jesus tinha falado, vai lá e apresenta sacrifício. E eles foram. Mas um voltou. E se apresenta até Jesus. E o que Jesus pergunta para ele? Cadê os outros? Mas Jesus não mandou eles irem? Por que Jesus está perguntando cadê os outros? E aí entra a diferença da multidão. Porque os outros tiveram a sua necessidade atendida e o que eles precisavam se relacionar com Jesus já concluiu. Mas um deles entendeu que aquele que trouxe a cura era maior do que a doença. Entendeu que naquele homem havia uma divindade que era maior do que a mesquinhez que ele procurava. E ele se rende aos pés de Jesus. Queridos, nós precisamos ter muito cuidado, porque podemos estar nos relacionando com Deus como uma multidão, buscando ao Senhor Jesus pelo que Ele pode fazer por mim. E há um grande problema em ser multidão. Primeiro, porque a multidão é volúvel. Na Bíblia é muito interessante que a multidão, em dado momento, quando Jesus entra em Jerusalém com o burrinho, eles começam a clamar e festejar, e pegam bananeiras, folhas de bananeiras, e começam a gritar: Hosana, Hosana nas alturas, é o Rei, é o Messias, é Ele o nosso Salvador. Poucos capítulos depois, essa mesma multidão está diante de Pilatos, gritando: solte Barrabás, crucifique Jesus. A multidão, ela é volúvel. A multidão, ela vai pelas ondas. O que é moda, o que no meio da galera estão fomentando, ela vai atrás. Ela não tem raiz. Ela não consegue permanecer. E o problema de você ser volúvel é que quando vem a dificuldade, quando vem a palavra dura, você, Jesus multiplica pães e entrega a uma multidão, alimenta eles. E esse povo começa a seguir Jesus, e Jesus vira para eles e diz: vocês estão me seguindo porque eu alimentei vocês, mas vocês precisam buscar o alimento que não acaba, o pão da vida, o pão que desceu do céu. E Jesus faz um grande discurso, e no final a multidão olha para Jesus e diz: duro é esse discurso, quem o seguirá? E o que a multidão faz? Vai embora, porque Jesus parou de falar o que me agrada, porque o Evangelho parou de ser aquilo que eu busco, que eu desejo, porque o Evangelho agora está confrontando aquilo que é desejo errado em mim, que é iniquidade. Não, era melhor quando as palavras, elas falavam que eu era um super vencedor, que do jeito que tá bom. Não, a palavra boa é aquela que me deixa feliz e tranquilo de que está tudo bem. Cuidado. Às vezes, quando a casa está pegando fogo, você dizer para alguém: se acalma, está tudo bem, é a pior coisa que você pode fazer. Então a multidão, ela tem em primeiro lugar os seus interesses. Ela até gosta de Jesus, Jesus é legal, mas ele não é prioridade na vida. Ele é um meio com o qual eu posso conquistar coisas. E isso é muito ruim, porque Deus não é rei da minha vida, o rei sou eu,
e ele é o servo. Esse não é o relacionamento correto que Jesus nos chama a ter com o Senhor. E nós temos também os discípulos. E é interessante que a gente tem os discípulos em autoestima. A gente pensa assim que os discípulos eram o top do top. Os discípulos eram um bando de cabeçudo, teimoso, que fazia um monte de besteira, falava um monte de coisa que não tinha nada a ver. Os discípulos é eu e você, gente. Acha que está arrasando. Pedro lá, o Senhor é Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus bem disseste, pô, arrasei. Logo em seguida ele estava dizendo: Senhor, para com essa história de que vai morrer. Acho que imagino que Pedro, se estivesse na nossa época, ia dizer assim: Senhor, eu conheço um curso de cura interior que vai parar com esse negócio aí do senhor. O senhor está muito pessimista, isso é depressão. O mesmo que acabou de dizer que ele é o Filho do Deus vivo, Jesus olha e diz: para trás de mim, Satanás. Eita! Somos nós. Uma hora a gente dá uma bola dentro assim, aí Jesus, ó o que a gente fez. Não dá 30 minutos a gente está chorando, pedindo perdão de alguma besteira, nada a ver que a gente fez. Os discípulos, eles não eram super santos no nosso conceito do que é ser santo. Eles não eram perfeitos no nosso conceito de perfeição. Mas os discípulos, eles tinham uma característica muito interessante. Apesar de todas as suas debilidades, toda a sua ignorância, apesar de muitas vezes eles não entenderem o que Jesus estava ensinando, e olha que ele explicava direitinho, mesmo quando eles erravam, mesmo quando eles se afastavam, mesmo quando eles traíam, a história deles não acabava aí, porque eles sabiam voltar aos pés de Jesus, pedir perdão e receberem o perdão de Deus e tentar mais uma vez. Queridos, certa vez Jesus estava à frente do mar, e ele fala para os seus discípulos, assim que ele terminou de fazer a multiplicação de pães e peixes: vocês passem para o outro lado do rio, vão para Genezaré, eu vou mandar a multidão embora. Olha que interessante. Primeiro que a multidão, ela só vai caminhar até certo ponto com Jesus, depois ela tem que ir para casa. Mas os discípulos não, eles vão adiante. Eles estavam indo para o outro lado, onde Jesus iria depois. Isso é característica de discípulo, ir onde o Senhor ainda não está. E eles vão lá e eles pegam o barco, entram no mar e vão. E o Senhor Jesus, ao cair da tarde, ele vai subir ao monte e ele vai começar a orar. E essa passagem, pegando ali pelos 3 evangelhos, a gente tem uma cronologia bem interessante. Porque vai dizer que ao cair da tarde ele começa a orar. Cair da tarde seria ali, para mim, e eu creio que você vai concordar comigo, é ali 5, 6 horas ali da tarde, quando começa a entardecer ali um pouco antes da noite. Nesse horário Jesus subiu ao monte para orar. E ele observa que os discípulos estão lá no meio do mar e o vento batendo contra eles. E eles estão quase afundando. Em torno de 5, 6 da tarde isso acontece. Você sabe que horas Jesus vai ter com eles andando sobre as águas? 4ª vigília da noite. Sabe que horas é isso? 3 da manhã. Presta atenção no negócio aqui. Os discípulos estavam tentando cumprir o que Jesus pediu. Verdade ou mentira? Eles não estavam em desobediência. Não estavam fazendo coisa da cabeça deles. Jesus falou, vai lá para o outro lado. Eles foram. Começou a vir um monte de dificuldade. Começou a caixa d'água a cair, né, pastor? Começou a acabar a água. Começou um monte de dificuldade. E eles estavam cumprindo o que Deus chamou para fazer. Eis a característica do discípulo. Eis a característica que nós precisamos caminhar em nossas vidas.
O discípulo, ele segue a palavra que Jesus dá. Quando eles estavam no meio do mar, começou um vento. Se fosse eu, se fosse você, a gente olhar um para o outro e dizer, então, vamos esperar lá na praia, né? Deixa esse vento dar uma melhorada e aí a gente segue. Mas eles não fizeram isso. Eles estavam com medo, eles estavam assustados. Mas eles sabiam que tinham que cumprir aquilo que Jesus pediu. E o Senhor, às 3 da manhã, ao ver que os discípulos perseveraram em meio à dificuldade, nossa Bíblia vai dizer que ele resolveu ir adiante deles. O Senhor Jesus queria passar por eles e ir guiando eles para o outro lado. E os discípulos estão lá, e o vento, e eles tentando não morrer. Quando o Senhor Jesus começa a andar sobre as águas, um deles vê e diz o quê? Vala-me, Senhor Jesus. Isso aqui é a minha interpretação, tá? É um fantasma. E eles morrem de medo. Você sabe por quê, querido? No meio das dificuldades, se você deixa o seu coração se desesperar, você perde até a capacidade de reconhecer a Deus. No meio das lutas e das tribulações que você está passando, muitas das vezes que você acha que é o diabo que está fazendo, é Deus permitindo, para Ele mostrar o que tem no teu coração, para Ele mostrar se tem multidão, se tem religioso ou se tem discípulo aí dentro de você. E nessa perseverança dos discípulos, o Senhor Jesus, ao ter com eles, mesmo com eles morrendo de medo, Ele traz mais uma palavra: se acalmem, sou eu. Cristo Jesus não perde o controle de nossas vidas. Cristo Jesus, Ele não está desesperado pelas dificuldades que a gente está passando, pelo contrário, está tudo na mão dEle. É por isso que Ele fala para a gente que é inútil a gente ficar ansioso. Em meio às nossas lutas, nós crescemos e amadurecemos como discípulos, mas nós precisamos encarar elas até o fim. E o Senhor Jesus se aproxima e Pedro diz: se és tu mesmo, manda-me andar, ir até ti sobre as águas. Mais uma vez reforçando o que eu tenho falado para vocês. Pedro só ousa andar sobre as águas com uma palavra de Jesus. É quando o Senhor Jesus diz: vem, que Pedro começa a andar sobre as águas. Os discípulos, eles caminham não pelos que veem. Nós não caminhamos olhando para esse mundo que está destruído. Nós não caminhamos olhando pelas dificuldades que têm se levantado em nossa geração. Nós caminhamos olhando para o que Deus tem nos direcionado. E por mais maluco que sejam as promessas, acreditando que Ele é o suficiente para realizá-las. São os discípulos que o Senhor Jesus separou para estar com Ele no dia que Ele sobe aos céus. Em Mateus 26, Jesus vai estar falando com Pedro, e Ele vai avisar que Pedro vai traí-lo, e antes dele dar esse aviso, Ele diz a Pedro: olha, quando eu morrer, e eu ressuscitar, vocês vão até a Galileia, me encontrar lá. Quando Maria Madalena e a outra Maria chegam ao túmulo de Jesus, o anjo diz a ela: fala para os discípulos que Jesus está esperando naquele monte da Galileia que ele falou. Jesus queria os discípulos reunidos naquele lugar, porque é aos discípulos que é comissionado a missão.
Queridos, há uma ideia muito errada no nosso meio, que a missão é dos missionários, e que missionários são determinados grupos de pessoas que vão. Essa mentalidade não é bíblica. Todo discípulo de Jesus é um missionário. Se você não está envolvido de alguma forma como missão ou com missão, você precisa sondar o seu coração e buscar saber que grupo eu sou. Eu tenho me relacionado com Cristo para quê ou por quê? Nós precisamos ressignificar a nossa ideia de igreja. Quando nós falamos de igreja, a minha mentalidade, a sua mentalidade, nós olhamos essa estrutura. Porém, quando a Bíblia fala de igreja, ela não fala de estrutura, ela fala de pessoas. Nós precisamos lembrar que a Igreja Batista Nova Aliança não é esse prédio. A Igreja Batista Nova Aliança é você que está sentado aí. E se algumas pessoas estão envolvidas em missões, glória a Deus por isso. Mas você está envolvido? Porque senão a gente se conforma em dizer, tem algumas pessoas na minha igreja que faz isso. A gente fala de estrutura. Só que a igreja é você. A questão não é se o irmão do lado que congrega com você está fazendo, é a questão o que você está fazendo em missões. Você está buscando ser cheio do Espírito Santo? Você está buscando testemunhar a Cristo? É esse o propósito que você acorda todo dia? Como hoje eu vou ser cheio do Espírito? Como hoje eu vou apresentar Cristo? É nisso que você pensa quando você pensa na sua faculdade? É nisso que você pensa quando você faz os seus planos de emprego, de viagens? O propósito da Igreja de Cristo Jesus é cumprir essa missão. Sabe? E vivemos na nossa igreja brasileira uma onda muito grande de depressão. E eu lhe digo a causa. Porque você foi chamado para servir a Cristo. E quando você continua vivendo uma vida onde você é o centro, o que te sobra é frustração e infelicidade. Mas quando você abraça esse chamado de ser discípulo de Cristo, vão vir dificuldades. Mas em meio às lutas, o seu coração, de uma maneira que só o Espírito Santo pode fazer, vai estar aí com alegria e paz. Nós somos chamados para ser discípulos, queridos. Nós somos chamados para servir a Deus, para cumprir a missão dele na terra. O nosso propósito de vida é caminhar para que o Senhor venha. E se hoje eu preciso ir para que ele venha, como eu vou fazer isso? Talvez você não vai ser chamado a dar passos muito longe. Talvez você vai chamado a servir a Cristo aqui, mas todos estão chamados a se envolver em missões. Sabe, eu gostaria de pedir como igreja que você orasse sobre isso. Que você orasse o quanto do seu coração é entregue a Cristo, para que você seja discípulo. E eu quero trazer algo para você. Talvez você hoje se identificou um pouco mais como multidão. Talvez hoje no seu coração você tenha olhado e sentido que uma grande religiosidade, ela está aí. Mas eu quero trazer uma luz para você. O Senhor Jesus retirou do meio dos religiosos e da multidão os seus discípulos. Cristo transforma todos aqueles que de coração aberto o recebem em discípulos. Você não vai virar perfeito no nosso sentido, mas Ele vai botar algo no seu coração
que pode estar a casa pegando fogo, mas se Ele falou que você não vai ser atingido, você vai permanecer firme, porque a palavra do Senhor é nisso que nós como discípulos caminhamos. Gostaria de convidar vocês para ficarmos de pé. O Senhor Jesus, Ele é rei. Nós temos um teatro na Jocum que se chama Rei dos Corações. Eu amo esse teatro. E ele demonstra exatamente isso, como o Senhor Jesus, Ele transforma o nosso coração. O Senhor Jesus conhece o íntimo do mais íntimo. Ele conhece o maior podre da sua vida, aquele que você não conta nem para o pastor com medo. E sabe o que? Ele te ama. E Ele não acha que isso te define como pessoa. Pelo contrário, Ele sabe da capacidade de tirar você do canto mais profundo e elevar às alturas junto com Ele. Nós somos chamados para viver de glória em glória. Nós somos chamados para viver uma vida abundante, queridos, mas essa vida abundante não é egoísta. O evangelho que começa em mim e termina em mim não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo, ele começa em você para os outros. Cristo viveu uma vida onde ele se negou o máximo para que ele pudesse nos servir. E ele deixa isso como exemplo. Se você vive a sua vida só para você, e essa é a receita da infelicidade, eu quero afirmar isso para você. Você vive uma vida medíocre. Você vive abaixo do que Cristo te chamou para viver. Mas quando você se permite viver para abençoar os outros, permite negar a si mesmo para que alguém seja beneficiado, o seu coração vai abundar de uma alegria, de uma vida. Você vai caminhar em um nível de espiritualidade que você nunca viu, porque esse é o seu propósito.